Mais de 100 cidades gaúchas foram atingidas ontem por temporais e granizo. Uma das mais afetadas foi Sarandi. Pelo menos 250 casas foram danificadas ontem à noite no município. A Prefeitura e a Defesa Civil coordenam a distribuição de lonas. O município decretou situação de emergência agora pela manhã. E você certamente já deve ter se perguntado por que as temperaturas andam variando tanto em um mesmo dia ou de um dia para o outro. Um exemplo claro disso, nós acompanhamos esta semana. Teve geada no domingo, ontem a temperatura próxima dos 30 graus. Nós queremos entender um pouco mais deste fenômeno, por isso nós convidamos aqui o engenheiro agrônomo, especialista em meteorologia, Gilberto Cunha. Seja muito bem-vindo, um dia importante para a gente entender o que anda acontecendo com o tempo, a começar pelo dia de ontem, viu, Cunha? Obrigado, Thais. Ontem, esse fenômeno de granizo, há pouco aí falávamos da cidade de Sarandi. Qual é a explicação sob o ponto de vista da meteorologia? Bom, esse tipo de fenômeno está muito associado com o predomínio da massa de ar que está dominando sobre o continente e o tipo de processo, o processo chamado tecnicamente de convectivo, em que se caracteriza por uma elevação, movimentos ascendentes de ar e vapor d'água que dão origem a nuvens de grande desenvolvimento vertical, que atinge 10, 12 quilômetros de altura na atmosfera, em cujo topo dessas nuvens as temperaturas são ao redor de menos 50 graus Celsius. Com isso ocorre a água congelando, ocorre a formação do chamado granizo, que acaba precipitando a água, em vez de na forma líquida de chuva, acompanhada também de chuva, ocorre a precipitação na forma de gelo, que é o nosso bem conhecido fenômeno de granizo. Então, esses eventos são muito característicos, especialmente da primavera, ou ao redor da primavera, nas chamadas estações de transição. Primavera e outono são estações marcadas por esses contrastes, por esse tipo de fenômeno. Bom, domingo teve geada, ontem 30 graus, ou perto disso. Isso tem a ver com o aquecimento? Isso tem a ver com o El Niño? Ou sempre aconteceu e a gente é que não ficava sabendo, Cunha? Na verdade, isso sempre aconteceu. Isso está muito relacionado, como eu falei, essas mudanças de curto prazo estão associadas com o tipo de massa de ar, a origem da massa de ar que se desloca e atinge uma determinada região. No final de semana, nós tivemos uma massa de ar frio de origem polar, por isso as temperaturas baixaram bastante, chegaram até a ordem de menos 0,3 graus Celsius aqui em Passo Fundo. Na relva chegaram a menos 4,2 graus Celsius e algumas partes mais baixas, eu acredito que até a menos 6, menos 7 graus Celsius deve ter acontecido. Ontem, por sua vez, 30 graus. 30 graus em algumas cidades gaúchas, pela origem dessa massa. Se nós tivemos no final de semana uma massa que veio da uma região fria, uma região polar, uma massa de ar polar, deve um nome, agora nós estamos sob o domínio de uma massa de ar tropical, que vem de uma região mais próxima do Equador, que tem essa característica. Então, é um ar mais quente, com isso as temperaturas se elevam e cria também uma condição propícia a novos temporais, vendavais e novas precipitações de granizo, sim, esse tipo de massa de ar. A gente estaria sofrendo uma antecipação da primavera? Nós sofremos, na verdade, o efeito de um evento El Niño que se mostrou intenso, né? Desde o final do ano passado se falava na chegada desse fenômeno e ele agora no inverno efetivamente se consolidou em um evento de intensidade bastante forte. E os chamados anos de El Niño, uma característica associada são temperaturas mais elevadas no inverno. Quando a gente fala em primavera, primavera, verão, outono, são definições astronômicas que estão relacionadas à posição geográfica. Então, tem épocas, dias típicos do ano de entrada e término de cada estação. O que nós vivemos na climatologia é um efeito de uma anomalia climática ou de um fenômeno que atua em escala global e que tem essa característica, fazer com que as temperaturas médias no período de inverno aqui nesse sudeste da América do Sul, pegando o sul do Brasil, sejam mais elevadas. Então, foram tipicamente um efeito do fenômeno El Niño, que de certa forma pode falar em antecipação, sim, da primavera, climatologicamente, não astronomicamente. Perfeito. Bom, obrigada pelas informações. A gente vai acompanhar a previsão do tempo agora, viu? Obrigada, Cunha. Bom trabalho para ti. Vamos ver então os detalhes da previsão para amanhã e já para o sábado. Previsão do tempo para sexta-feira de céu encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de 15 graus e máxima de 19. Para o sábado, previsão de tempo fechado com chuva fraca,
durante todo o dia, mínima de 16 graus e máxima que não passa de 23. Já pensou em ir ao museu e, além de ver lá uma exposição, também perceber alguns sons, cheiros? Com uma programação sensorial, a atividade Uma Noite no Museu aconteceu ontem no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Um ambiente temático foi criado para os visitantes da exposição Cassino. Com ambiente diferenciado, repleto de obras que retratam o dia a dia de um cassino, os apreciadores das artes, assim como estudantes, acompanharam a exposição Uma Noite no Museu. Com quadros contextualizados, ambiente temático e muita música, o público aprovou a exposição. Além de arte, teve até demonstração de tango. O que mais me chamou a atenção, na verdade, eu gosto muito do trabalho compositivo dela, gosto muito da ideia dos recortes dela, mas o que eu gosto mesmo é do trabalho de cor dela. Tem um trabalho muito... E a temática dela, né? A forma que ela representa essa temática é de uma forma, vamos dizer assim, alegre, né? Porém, é um trabalho muito forte, vamos dizer assim, né? A expressão dos personagens, né? Então, na verdade, assim... O trabalho dela, para mim, me chama a atenção como um todo. Essa ideia de misturar a música com as cores, a luz também, com o tango, tudo junto ficou muito interessante. Eu acho que vai chamar mais pessoas para visitar o museu. Chamou a atenção foi o jeito que fotografaram. A fotografia foi o que mais marcou, que eu achei mais interessante. Junto com essas experiências, também foi possível conhecer objetos pessoais de Maroca, dona de um extinto cassino da cidade. Pelas diversas salas do museu, pinturas, quadros e objetos retratam como era o Cassino da Maroca. E como elas falam da obra do Cassino da Maroca, elas são da série do Cassino da Maroca, da artista Ruth Schneider, nós criamos um ambiente de cassino. E para essa leitura, na verdade, de acervo, as pessoas sempre vêm com uma expectativa do novo. E aí a gente trabalhou com outras possibilidades sensoriais, que tem cheiros, né, que tem música. A mostra foi elaborada com as obras que o museu já possuía e pensada para atrair novos visitantes. As pessoas não sabiam que tinha museu em Passo Fundo, as pessoas sabem que é uma história da cidade, é uma artista da cidade e, ao mesmo tempo, as pessoas se apropriaram do espaço do museu com as suas histórias. Então essa foi a melhor apropriação, eu acho, que nós poderíamos ter, assim. O trabalho fica em exposição até o dia 4 de outubro e pode ser visitado de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Já nos finais de semana, a visitação acontece no período da tarde. E o Mundo da Leitura, programa infantil produzido aqui na UPF TV, está completando 10 anos de exibição pelo canal Futura. Em comemoração ao aniversário, foi criado um concurso cultural para crianças de todo o país que foram convidadas a enviar desenhos que representassem essa data. 2 crianças foram selecionadas e, com acompanhantes, elas atravessaram o Brasil para conhecer Passo Fundo e participar das gravações de um programa com a turma do Galileu. Eles estavam ansiosos para este grande dia. A oficina com o Mil Faces foi um dos momentos. Até chegar aqui, as 2 crianças contam uma longa história. Eu desenhei um, mas saiu um pouquinho feio. Depois eu desenhei outro, criei a experiência e fui fazendo. Eu comecei a dar palpite, só que eu percebi que estava atrapalhando a criatividade dele. Então, falei assim, filho, não vou falar mais nada. Você faz da sua ideia. Eu pensei que eu ia vencer. E eu deixei ele fazer. Quando eu olhei, o Mil Faces mesmo, o roxinho, na primeira vez estava de uma forma. Na segunda já ficou bem melhor. Todo mundo de mão dada, o livro se abrindo, a festa com os balões.
Eu falei, não, tá ótimo, vamos mandar, mas não tinha essa expectativa de que seria um dos escolhidos, né? Quando eu comecei, eu senti um pouco de inspiração quando eles falaram que era para fazer um desenho, então eu fiquei muito ansiosa e queria ganhar também. Foi um dia de construção, uma manhã, uma tarde e uma noite, para a família toda. Inclusive, até na escola, quando ela foi para a aula com a mãe, ficou lá desenhando e pintando, fazendo os momentos decisivos, finais do desenho. Foi meio difícil fazer todos os detalhes, mas no final eu consegui. 10 anos é um momento de união, de celebração. Davi Francisco, de 9 anos, e Maria Helena, de 8, são os vencedores do concurso cultural Viagem ao Mundo da Leitura. Acompanhados pelos pais, eles tiveram um dia de agenda lotada. Em época de Semana Farroupilha, a manhã começou com um café de chaleira, na Associação dos Funcionários da UPF. Nossa, é muito divertido, né? É uma experiência única. O almoço também foi a moda gaúcha. Os visitantes foram recebidos na Churrascaria Planalto pela Invernada Artística Pré-Mirim, do Departamento Tradicionalista do Simpaço. Eles visitaram a Rádio UPF e a estrutura da UPF TV. Curiosos, prestaram atenção em como se finaliza o programa Mundo da Leitura. Coloca tudo em ordem, coloca a trilha. Afinal, tudo isso é novo para eles. E o pequeno espaço da ilha de edição chamou a atenção. Pensava que era uma sala bem grande, mas dá para ver que é bem pequena. A mãe do Davi conta que ele tentou participar de outras promoções com alguns desenhos, mas ela nunca enviou. E eu sempre deixava nas gavetas, falava, não, enviei, sim, enviei. Ainda bem que esse desenho não foi para a gaveta. É, ainda bem, ainda bem. O Davi volta para a Bahia com muitas histórias. E a Maria Helena retorna ao Ceará com... Eu tive experiências novas, coisas que eu nunca vi na vida. Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. E o canal de notícias é reapresentado todas as noites, às 7h30 e às 10h30. Acesse o nosso Facebook e nos acompanhe por lá também. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.